O que você acha de morar numa casa com mais de 700 metros de terreno? Menos de 3 minutos do shopping Iguatemi. São 4 suítes e todos os ambientes aqui é climatizado. Até a piscina também é aquecida. Aqui você não vai se preocupar com a conta da energia. Tem energia fotovoltaica. Agora eu vou deixar você curtindo um pouquinho mais dessa casa. E se você gostar dela, clica nesse link abaixo, me chama no WhatsApp, que eu vou trazer você aqui para conhecer pessoalmente. Aquele abraço.